você não cumprimentou ainda. Isso, sai do seu lugar aí, cumprimenta um irmão, uma irmã. Que essa noite seja uma noite especial para cada um de nós. Quem está no chat online aí, coloca seu nome. Se você estiver de outra cidade aí, também nós temos alunos de outras cidades, coloca aí a sua cidade. Para quem está fora do Brasil também, coloca aqui do lugar que você está, para também ter aí uma interação com os nossos amigos e irmãos. Queridos, hoje nós estamos dando introdução, início no nosso módulo Trindade. E hoje em especial nós estamos recebendo um amigo aqui, professor André, que vai ministrar as nossas vidas hoje. É um amigo já de longas datas, é uma pessoa muito engajada aí nessa questão teológica, instruir a igreja, capacitar a igreja. Está em São Paulo a passeio, Vem para cá, André, sobe aqui já para os irmãos te ver também, senão os irmãos vão ver eu conversando com alguém à distância. Assim quem está online já consegue te ver. O André é um amigo aí de longa data, tem nos ajudado muito aqui nessa parte teológica da igreja. E veio a São Paulo, ministrar em algumas igrejas, participar de alguns treinamentos. E aprove a Deus preparar essa oportunidade para estar com a gente aqui hoje. Então eu queria que vocês recebessem o professor André com um forte aplauso ao Senhor Jesus. E hoje ele vai poder contribuir e abençoar a nossa vida. Amém? E hoje eu vou ocupar o lugar do Lucas ali. Eu vou ficar lendo os textos ali. O Lucas hoje foi para o banco de reserva. E eu vou sentar aqui para estar dando esse auxílio hoje, tá bom? Então, seja bem-vindo, André. Deixa Deus te usar aí. Obrigado. Estou com assistente de luxo hoje. Laila Tov, Talmidin, Caris Cairene Matetes. Não é língua estranha não, boa noite, amados. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom estar com vocês, uma satisfação, uma alegria muito grande. Todas as vezes, sem exceção, que a gente tem a oportunidade, o privilégio de compartilhar uma exposição bíblica, isso para mim assim ao mesmo tempo que é muito prazeroso, mas ao mesmo tempo a gente tem, e Deus, pela sua misericórdia, não tem me deixado faltar a noção da responsabilidade que é compartilhar a palavra dele com aqueles que estão dispostos a ouvi-la, a dar ouvidos. E nesse privilégio que o César me dá, quando a pessoa não revela assim quanto tempo faz exatamente, é porque já está querendo esconder a idade. Mas fazem mais de 2 décadas, são 23 anos, César, que a gente tem aí caminhado, hora mais perto, hora mais distante um pouco, mas 23 faz anos. Um tempinho já, 23 anos, amados. Estávamos relembrando ali alguns momentos e contextos, e como é bom, amados? Nós temos uma história para contarmos, uma história de uma caminhada de fé. Como é bom, E é muito bom estar aqui, porque eu me sinto à vontade. Ao mesmo tempo que eu me sinto à vontade, também tem essa noção de responsabilidade, mas nessa mistura aqui, Deus vai conduzindo a gente. Queridos, vamos àquilo que nos interessa, que é refletirmos sobre a palavra de Deus nessa matéria fundamental para a compreensão da nossa fé. Não é uma matéria periférica, tem matérias que elas não têm tanto impacto no sentido de base, são importantes, têm a sua importância. Agora tem matérias que elas de fato, elas podem nortear a nossa vida de uma maneira totalmente diferente a partir da sua compreensão. Porque a Bíblia, ela tem uma proposta que não é apenas nos esclarecer teoricamente a respeito da vontade de Deus, mas nos levar a absorver a tal ponto de vivermos de uma maneira transformada a partir do entendimento. Então, todo entendimento que não desce ao coração e não desemboca em uma vida, não cumpriu a sua finalidade como exposição da palavra de Deus. É por isso que um teólogo diz que nós temos que ter luz na mente e fogo no coração. Juntamos essas duas coisas e vivemos uma vida mais adequada. A vida de piedade, a vida de busca pela santidade, dessa busca intensa pela comunhão com o Espírito Santo, e essa busca, por outro lado, também de uma compreensão, de um entendimento, de entendermos a nossa fé pela via do racional. Porque a gente às vezes desassocia isso,
Algumas pessoas pensam que razão vai para um lado e fé vai por outro lado. E Pedro, por exemplo, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo de número 15, ele diz o seguinte, e aí vocês fiquem bem à vontade, vocês estão na sala de aula, vamos abrir a Bíblia, fazer as anotações, fiquem à vontade. Vocês hoje têm uma vantagem que não tem um professor que dá nota ou tira nota, eu só estou com um convidado, né? Então está mais tranquilo aqui, né? Não estão sendo avaliados pelo professor, eu vim aqui mesmo como um convidado, então aí vocês não fiquem preocupados com isso não. Perguntem à vontade, interajam, tá certo? As que eu não souber responder as perguntas, eu passo para o meu assistente e ele responde. A vantagem é essa, né? Eu não sei, mas o assistente vai falar. Queridos, Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 15: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e sejam sempre preparados para responder com mansidão e temor à razão da esperança que há em vocês. Percebam que a fé, ela implica uma avaliação racional, não com categorias de racionalidade humana, mas Deus fala conosco a partir do nosso entendimento, e não apenas de um sentimento. O culto, que eu considero isso aqui como um culto, vocês também devem estar considerando como um culto, e se portando como tal, ou seja, abrindo a alma para que o Espírito Santo ministre, ele precisa ser racional, como Paulo disse em Romanos capítulo de número 12, versículos de número 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceber os textos, tanto de Pedro quanto de Paulo, né? Evocando ou invocando a compreensão de um entendimento a partir da iluminação do Espírito Santo. Então o que Deus quer fazer conosco não é só mexer com as nossas emoções e sentimentos, porque isso é incompleto para uma transformação objetiva de vida. Agora, a partir da compreensão é que nós somos transformados. Naquela armadura famosa de Efésios lá, né, da carta aos Efésios, que Paulo escreveu, no capítulo 6, lá tem toda são armas de defesa, né, de ataque só tem uma ou duas, quem considera a oração também, mas a gente percebe que a salvação reside aqui, ó, é o capacete da salvação. Então a salvação vai depender muito de como nós compreendemos a Bíblia Sagrada, a vontade de Deus, o caráter de Deus e a pessoa de Deus. E uma das matérias que nos propõe isso é justamente essa, a Trindade. É o que nós vamos introduzir hoje, essa visão panorâmica, tá certo? Depois fica na responsabilidade do professor de estar desenrolando tudo, né? Porque eu vou deixar um monte de ponta solta, depois ele vai amarrando aqui as pontas que ficarem soltas. Mas vamos lá, começar pelo básico, que é o termo Trindade. Eu prefiro, inclusive, triunidade. No material que vocês têm, no livro que vocês têm, não haverá essa expressão triunidade. Vai estar trindade, como na maioria, inclusive, dos escritos, tá certo? A triunidade não é só uma provocação para chamar a atenção. Opa, nunca ouvi falar de triunidade, e sim sempre de trindade, não é que está errado. Mas a ideia de triunidade expressa melhor a ideia de que nós vamos falar de um ser que é tão complexo, que é tão profundo, que é uma matéria que nos traz um conforto como professor, porque nós já partimos da premissa que nós não conseguiremos explicar a Trindade. Então a gente vai aqui caminhar na Bíblia, naquilo que a Bíblia ela expõe como são faíscas desse entendimento. Porque nós vamos falar, a Trindade se propõe a falar sobre o próprio Deus, que é um ser que vai estar para além, mas infinitamente além, da capacidade humana de compreendê-lo. Nós só sabemos de Deus aquilo que Ele decidiu se revelar nas Escrituras e na natureza. Então nós só sabemos de Deus aquilo que Ele decidiu de si se revelar nas Escrituras e na natureza. E isso não corresponde tudo que é Deus. Pelo contrário, isso é apenas aquilo que nós podemos compreender desse ser infinito, insondável,
é uma incógnita. Deus é uma incógnita. Nós não compreendemos Deus. Nós não temos a capacidade de estarmos definindo, essa palavra não cabe, né? Definir Deus. Então nós vamos aqui apenas ter alguns pratos de entrada daquilo que Deus apresenta-se de si. Então o termo trindade foi usado, e não vai encontrar esse termo na Bíblia, isso não é bíblico no sentido que o termo não existe, né? Isso foi cunhado, e a gente vai ver daqui a pouco quando e por quem e por que foi criado, mas foi usado pela primeira vez por um homem chamado Tertuliano, né? No concílio de Niceia, o segundo concílio da igreja. Um concílio é uma reunião, né, todas as vezes que há uma necessidade de você definir uma doutrina ou corrigir algo que está sendo distorcido, há um concílio. O primeiro concílio que houve foi em Atos, capítulo de número 15, onde havia ainda a igreja sendo formada. Havia, na verdade, não havia definições, por assim dizer, teológicas. Então você tinha uma igreja judaica cristã. Eram cristãos, que muitos deles eram judeus, portanto, vinham de um comportamento cultural e de uma compreensão veterotestamentária, e gentios também abraçando a fé. Então houve o questionamento: bom, o que a gente faz com os gentios? Eles vão ter que se circuncidar, vão ter que guardar a lei dietética, né? Aqueles alimentos que podiam, não podiam, guardam o sábado, a lei de Moisés, enfim, o que a gente faz? E houve aquela discussão na época dos líderes da igreja, que eram os apóstolos e mais algumas pessoas. Então isso é um concílio, reunião dos principais líderes da ocasião, para então tratar dessas questões. E lá foi tratado o que precisava fazer, como tratar os gentios e seguir o barco. E o segundo concílio na história é esse aqui, no ano 325. Tá certo? Que foi na cidade de Niceia. Niceia é o local que hoje nós chamamos de Turquia. Tá? Só para a gente se situar geograficamente, sabermos aí de onde, de região a gente está se referindo, né? Então foi usado pela primeira vez o termo trindade por esse homem chamado Tertuliano, que foi nesse concílio de Niceia. No ano 325, então. No ano 381, obrigado, meu amado, tem seu galardão já, né? Água fria para um profeta, não que eu seja profeta, né? No ano 381, amados, houve uma revisão desse concílio. Portanto, foi acrescentado algumas questões, mas basicamente foi mantido o que foi decidido lá. E o que foi decidido? E eu quero trazer para vocês aqui um resumo, né, do que foi esse concílio de Niceia. É chamado de o credo niceno, tá? Credo porque é o que eles criam, né? O credo quer dizer cremos. O que nós cremos? O que a igreja cristã crê? Qual é a sua profissão ou a sua confissão de fé? Então aqui foi estabelecido porque a teologia foi sendo construída, né? Então nós temos um lastro de 2000 anos de história de construção teológica. Então a gente não está aqui para reinventar a roda. Nós não estamos aqui para falar alguma novidade. Nós estamos aqui para, inclusive, dar continuidade que esses homens e mulheres de Deus, ao longo da história, vieram sendo conduzidos pelo Espírito Santo para construir essa compreensão. Não que a teologia não é passível de questionamento, pelo contrário. Nós precisamos sempre, porque nós não somos absolutos, a palavra de Deus mas em nós ela se relativiza. Então todos aqueles que usam da palavra de Deus, eles precisam passar pela peneira das Escrituras Sagradas. Ele precisa sempre estar pegando um laço histórico, teológico, desses homens de Deus que deixaram então todo esse lastro. É por isso que nós temos que ter muito cuidado com pessoas que pensam estar falando algo novo. Não existe novidade, amados. Existem as boas novas antigas, que é o que os apóstolos fundamentaram, como Paulo disse em Efésios capítulo 2 e verso 20, se vocês se interessarem pelo texto, eu dou tempo de vocês acharem aí, ó, nesse movimento aqui, ó, aqui, ó, o bumerangue aqui, ó, vai e volta, e vocês procuram aí, né? Efésios capítulo 2, versículo de número 20. Efésios 2 e 20.
Posso ler, professor? Por gentileza. Efésios 2:20, gente, vamos lá. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém? Veja só, amados. Fundamentado a doutrina nos escritos, na declaração dos profetas e dos apóstolos. Então há uma base, há um fundamento. Paulo também ratifica isso, só a título de registro aí, tá? Para vocês lerem depois, para a gente ganhar um tempinho aqui. Em 1 aos Coríntios, capítulo de número 3, versos de número 11 até o 15. Depois vocês têm essa referência, ratificando isso que foi lido aqui. Sobre a base, o alicerce, o fundamento que foi colocado, tá certo? Que, resumindo, é Jesus Cristo, que é uma das pessoas da Trindade que a gente fala. E quando a gente fala primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade, terceira pessoa da Trindade, nós não estamos nos referindo como uma questão hierárquica, como se o Pai fosse o maior por ser o primeiro, o Filho, né, o segundo da lista e o Espírito Santo o terceiro. Não é nesse sentido. Quando a gente fala primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade ou terceira pessoa da Trindade, é por causa da manifestação histórica que eles, então, na Bíblia, no registro, vêm se revelando. No Antigo Testamento, né, onde o Pai se mostra mais, mas não que o Filho e o Espírito Santo não estavam também da mesma forma agindo, se manifestando. A gente vai aprender aqui que o que eles fazem todos três juntos. Porque, na verdade, os três são um. Calma que a gente vai complicar um pouquinho mais essa questão. Mas o credo de Niceia diz assim, amados, e esse esboço aqui eu passo depois, se você quiser disponibilizar para os irmãos, tá? Cremos em um só Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Em um só Senhor, Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo e da Virgem Maria, e tornou-se homem, foi crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus e assentou-se à direita do Pai. E de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Cremos também no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. E cremos também na Igreja, una, santa, eu não sei se eu falo católica ou universal, é o mesmo sentido, né? Mas católica e apostólica. Entenda que esse católica aqui não tem nada a ver com o catolicismo histórico. O termo quer dizer universal mesmo, né? Então, a igreja, ela é uma, ela é santa, ela é universal, tá certo? E ela é apostólica, ou seja, fundamentada na doutrina dos apóstolos. Confessamos um só batismo para a remissão dos pecados. Esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do século vindouro. Amém. Isso é parte do credo. Por que esse credo foi, então, elaborado assim? Porque esse irmão, esse bispo aqui, né, esse presbítero Tertuliano, ele estava no momento discutindo com um outro presbítero chamado Ário, né, que era um presbítero de Alexandria. Esse Ário, ele falava então, ele ensinava que Jesus não era Deus. Tem algum movimento religioso, alguma religião aí que vocês têm conhecimento que também dizem isso? Qual? Alguém pode citar? Oi? Testemunho de Jeová, os TJs. Quem mais? Tem mais um aí, ou mais dois. Vocês sabem que também o movimento Voz da Verdade, eles não professam a Trindade? São unicistas.
né? Hoje nós chamamos de unicismo, tá? Então eles são unicistas, mas os testemunhos de Jeová são aqueles que, né, são mais conhecidos nesse sentido por negar a divindade de Cristo, portanto a Trindade. Como eu disse, tem doutrinas, por assim dizer, que elas são periféricas ou secundárias, são importantes, mas outras ferem o fundamento da nossa fé. Então, negar a Trindade, negar a Jesus como o próprio Deus, isso pode ou implica na própria salvação da pessoa. Não é algo assim, né? A pessoa não crê que existem os dons espirituais, que não existe mais. Eu não creio que a ceia precisa ser aliás, tem que ser com pão e vinho, né? Literalmente, vinho mesmo, não suco de uva, maguari, Aurora, não sei qual que usam, né? Não, eu não acredito. O pão tem que ser exatamente sem fermento. Sem fermento e o fruto da vide. O fruto da vide. Isso. Não creio. Eu creio. Não, tem que batizar afogando lá o irmão, né? Não, ou um chuvisco na cabeça da conta. Não são essas coisas, são periféricas, amados. Isso não afeta o caráter cristão, não afeta a eternidade de ninguém. Então são coisas pelas quais Jesus não morreu e não vale a pena a gente ficar brigando entre nós como irmãos, igreja, eu estou falando de denominações. Agora esse ponto não, isso aqui é fundamental, isso aqui é essencial. O capítulo 17 de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, aí me parece que é o verso 3, João 17,3 diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Olha só. 3, tá bom? Acho que é só o 3 mesmo, tá ótimo. Obrigado. Esta é a vida eterna, né? Que conheçam a ti só, o Pai, como Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo também como Deus verdadeiro, a quem enviaste. Não sei se vocês lembram aqui do texto que eu li, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, está falando de Jesus, luz de luz, da mesma substância. Então, é o que nós como cristãos, discípulos de Cristo, professamos, que Jesus é Deus, igual ao Pai, igual ao Espírito Santo. É a mesma natureza. Os testemunhos de Jeová, por exemplo, eles pegam o texto de Evangelho de João, capítulo de número 1, verso 1, 2 e 3 ali, principalmente o verso 1, há uma adulteração, né? Há uma mutilação do texto original, que é o idioma grego, né? Porque lá está escrito, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Esse é o original, tá? Então, arquerologos theon, arquerologos tu theon. Não dá margem para traduzir, interpretar de outra forma, a não ser dessa forma. No princípio, arquerologos, no princípio era o verbo, né? O verbo estava com Deus, rologos tu theon, e o verbo era Deus. Logos theou. Então, o verbo era Deus. E eles traduzem como o verbo era um Deus. Esse artigo indefinido não tem como entrar na tradução. É impossível. O idioma não permite isso. A construção frasal não permite isso. Não há nenhum teólogo sequer fora dessa corrente Testemunhos de Jeová que vá traduzir dessa forma. Tanto é que a Bíblia deles é totalmente diferente de todas as outras versões, traduções ao longo da história, né? A tradução do Novo Mundo é peculiar deles e aí é mutilado isso, como outros mais, para sustentar então essa heresia que eles fabricaram aí. Mas enfim, isso não é novo, isso já vem, como a gente está falando aqui, lá de 300 anos, né? Aliás, do ano 300. Aliás, vem antes ainda, porque João, o apóstolo, ele escreve mais ou menos combatendo, ou mais ou menos não, ele combate esse grupo que era chamado de gnóstico, na sua época. A gente está falando da época dos apóstolos, que já havia então, né, um grupo que falava, Jesus, ele primeiro, que não era Deus, porque se ele fosse Deus, não poderia vir em carne. Então, alguns concluíram, então ele não veio em carne, ele não teve um corpo físico, não foi o ser humano. Então, outra doutrina fundamental, que é a dupla natureza de Cristo, que nós estudamos dentro da Trindade. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Mas aí é um negócio que não tem sentido.
Porque 100% é uma coisa e outro 100% é outra coisa. Como que isso pode, então? Então, não pode na nossa lógica, porque nós estamos falando de algo que ultrapassa a nossa compreensão lógica, racional. Estamos falando de Deus. Ao mesmo tempo que eu disse que Deus pretende se comunicar e transformar a nossa forma de pensar, o nosso raciocínio, também tem coisas que não cabem nesse raciocínio mesmo sendo transformado por Deus, porque há uma limitação. Nunca, amados, jamais, nem na eternidade, com toda a plenitude, compreenderemos Deus na sua plenitude. Isso será impossível, mesmo na eternidade. Tem um texto em 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo número 13, que vai falar algo interessante para nós. E eu estou trazendo esse texto porque, na minha observação e na conversa com alguns irmãos, ao longo dessas 1,5 décadas que eu estou nessa empreitada aqui, efetivamente, né, a gente percebe que há uma compreensão equivocada. 1 Coríntios 13, 12. Quando eu falar 13, aí entenda 12. 13 e 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Exato, obrigado. Alguns interpretam dessa forma: bom, como Deus me conhece, na eternidade, então eu o conhecerei. Da mesma forma que Ele me conhece, Deus nos conhece plenamente, mais até mesmo do que nós mesmos. Não é isso? Mas não é isso que Paulo está falando aí. Porque jamais nós teremos o mesmo conhecimento a respeito da natureza, da profundidade de Deus. E Paulo, ele fala isso em Romanos capítulo de número 11, só para anotar, tarefa de casa, tá? Verso 33 ao 36. Então, Romanos 11, 33 ao 36, Paulo vai falar a respeito dessa impossibilidade do conhecimento pleno de Deus. Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis são os seus pensamentos. Enfim, ele vai trabalhando nessa ideia de que Deus é um ser tão profundo e infinito que nós não temos condição de sondá-lo, de esgotá-lo e de compreendê-lo plenamente. Deus para nós, na eternidade, mesmo na plenitude, mesmo totalmente restaurados, Deus sempre nos maravilhará. Olharemos sempre para Deus e será sempre um ser absurdo, impressionante, que nos colocará sempre de joelhos em adoração, de tal beleza, de tal profundidade, um ser inigualável, mesmo na eternidade, amados. Deus nos surpreenderá pela sua infinitude, sempre. Então, qual é a compreensão do texto que Paulo está dizendo? Olha, como Deus me conhece, então na eternidade eu me conhecerei, eu terei um autoconhecimento de mim mesmo. Então nós conheceremos a nós mesmos. Mas sabe por que nós teremos condição de nos conhecer a nós mesmos e hoje nós não nos conhecemos, amados? Tem gente que ela não tem ideia de quem ela é. Tem gente que é tão complicada que se ela morar sozinha, deixa um bilhete para ela mesma e foge de casa. Vocês estão dando risada, acho que é de nervoso, né? Porque vocês sabem o que eu estou falando aqui, né? Não me entendo, aquela coisa toda, os questionamentos, fala sozinho e não é louco, não é doido. Porque o salmista, no Salmo 42, verso 5, lição de casa, só anota aí, referência, Salmo 42, verso 5, Salmo 43, também, verso 5, quase que repete o texto, e o salmista diz: por que te abate, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O 43, verso 5, né, como eu disse, quase repete. Espere em Deus, por que te perturba, ó minha alma? Ele é a minha salvação e meu Deus. Então percebam o salmista falando consigo mesmo. E quem nunca fez isso? Quem nunca dialogou consigo mesmo? Essa complexidade que é o ser humano. Então nós não temos o autoconhecimento. E isso é por causa que também não conhecemos a Deus devidamente. E nós não sabemos a nossa identidade porque não conhecemos o nosso Pai de fato. Nós temos projeções de Deus a partir da corrente religiosa,
da cultura onde nós estamos inseridos, dependendo dos pais que nós tivemos e de como nós fomos afetados por esse conhecimento. E nós vamos projetando um Deus que muitas vezes é um Deus que é segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. É quase um Deus humano. É quase um Deus dos gregos, da mitologia lá, né? Aqueles deuses que expressavam muito mais os pecados dos seres humanos do que virtude de alguma divindade. Enfim, amados. Então essa doutrina também foi posteriormente chamada de modalismo, tá? Ou é unicismo, hoje é mais conhecido como unicismo. Mas modalismo foi também chamada aí nesses primeiros séculos. Por quê? Porque foi definido assim, nessa ótica herética. O Deus, ele se manifesta no modo do Pai, ora, outra hora no modo do Filho, outra hora no modo do Espírito Santo. Então, a conclusão é, Deus é uma pessoa apenas, que ora, ele se manifesta em um modo do Filho, um modo do Pai e um modo do Espírito Santo. Foi chamado de modalismo. Mas não é isso que a Bíblia ensina e a gente vai ver aqui pelos textos bíblicos e tudo mais, tá certo? Então, essa doutrina cristã, ela foi conhecida, a doutrina da Trindade, eu digo, tá? Como trinitarianismo. Então, nós somos trinitários, acreditamos na Trindade. Existe o triteísmo. Triteísmo é uma distorção da compreensão. Triteísmo é a ideia de 3 deuses, tá? 3 deuses. O Pai é um Deus, o Filho é um Deus e o Espírito Santo é um Deus. Eu não estou afirmando isso, amados. Eu só estou falando. Então calma aí que você vai anotar. Isso aqui é uma distorção que é chamada de triteísmo. Não é isso que a Bíblia fala também. A Bíblia diz que Deus são 3 pessoas distintas, mas coiguais. Difícil, né? Como que pode ser isso, André? Então, eu disse... André, só abrindo um parêntese aqui, gente, uma coisa bem importante para a gente encaixar aqui. O André acabou de citar a questão de nós não nos conhecermos, né? E olha só uma observação importante para nós. Quando nós nos convertemos, nós temos um autoconhecimento de quem nós éramos. Você vai perceber que você é uma pessoa, você tem o ser humano, né? Longe de Deus. Ele é uma pessoa com seus conceitos e valores estabelecidos. A partir do ponto que ele conhece Deus, ele começa a se olhar com uma ótica diferente, ele começa a se ver com uma ótica diferente. E aí os seus conceitos e valores já são alterados. Então, a partir desse ponto, a pessoa tem um nível de conhecimento sobre ela. E a partir do momento que Cristo vai se revelando para ela, ela começa a ter outro ponto de vista sobre ela mesma. E aí está diretamente correlacionado com isso que o André acabou de falar. Tem pessoas que se relacionam diretamente com a graça e misericórdia de Deus. Então conhecem o Deus da misericórdia, o Deus do favor, o Deus da graça. Você pega uma pessoa que veio do mundo das drogas, uma pessoa que veio do mundo da prostituição, e essa pessoa foi alcançada pelo amor de Deus. Ela tem um nível de entendimento de quem é Deus. E aí com o conhecimento, com a profundidade de entender e conhecer quem é Deus com o passar do tempo, ela vai se autoconhecendo de outra forma. Ou seja, ela vai provando, né, de algumas faíscas da personalidade de Deus Pai, de Deus Filho, e também faíscas do agir do Espírito Santo na nossa vida. Então, só colocando isso aqui também, que é bem importante para a gente se ver dessa forma, né? A partir do momento que nós temos Cristo sendo revelado na nossa vida, a gente começa a se autoconhecer com uma perspectiva totalmente diferente, né? Se você fizer aí uma retrospectiva de quem você achava que era, e quando Cristo entrou na sua vida, que você percebeu um pouco de quem você se tornou, você já começa a ver essa transformação acontecendo, né, Andrezão? Exato, excelente observação. A gente tem crises existenciais e crise de identidade, né? Isso tem se mostrado, mas tão explícito nesses últimos tempos, onde as pessoas têm perdido a noção de quem elas são como seres humanos, chegando às raias do absurdo e das aberrações. Isso se dá pelo fato do distanciamento de Deus.
E a gente percebe que alguns cristãos, alguns irmãos nossos, eles entram em crise muitas vezes, e até se questionando, né, por conta das crises, se Deus os ama, né, se Deus abandonou, enfim, se eles de fato foram chamados para aquilo. Isso tudo diz respeito a esse não conhecimento de fato de quem é Deus. A filiação, nós somos filhos de Deus, ponto. Independente do que nós conseguimos ou não atender essa proposta do Evangelho, que é uma régua lá em cima, amados. O padrão de Deus é lá em cima. E muitas vezes a gente, nessa tentativa de pensar que por eu fazer mais, Deus vai me amar mais, né? Por eu acertar mais, Deus vai me considerar mais filho, e a gente se frustra quando isso não acontece, e isso acontece, e acontecerá tantas quantas vezes ainda ao longo da nossa vida, porque nós somos esses seres oscilosos, né? A gente é montanha-russa, acerta aqui, erra lá. A gente não consegue atender o padrão de Deus, é por isso que o César aqui colocou algo que eu achei muito interessante, que é a misericórdia, se relacionar com a misericórdia de Deus. Então Deus é esse ser misericordioso, onde não nos trata a partir dos nossos acertos. Porque Deus se relaciona com o seu amor em nós, não é com os nossos méritos. Então quando Deus olha para nós assim, e quer nos abençoar, porque Deus é um pai abençoador. Ele olha para nós e diz assim, não há mérito algum no André, minha vontade de abençoá-lo, mas ele não merece absolutamente nada, absolutamente nada. Mesmo assim Deus me abençoa. Por quê? Porque Jesus está entre mim e Deus. Aí Deus, na sua faceta de justiça e de santidade, olha para mim e diz assim, o André, ele merece o juízo eterno, a punição eterna. E aí Deus não faz isso. Por que não faz? Porque entre mim e Deus existe Jesus. Então Deus me abençoa por causa de Jesus, e Deus não me amaldiçoa por causa de Jesus. E apesar de mim, não é por minha causa. Nós não somos abençoados por nossa causa, por nossos acertos, nem por nossas fidelidades, amados. Isso é não entender quem é Deus, ou ter um auto-engano a respeito de si. Então sempre nos relacionamos com a misericórdia a partir da graça de Deus. E essa doutrina trinitária que nós chamamos, esse entendimento de quem é Deus, vai nos ajudar nessa compreensão aqui. Talvez não hoje, mas ao longo da matéria aí, ou ao longo da vida. André, aproveitando aqui esse espaço que você deu, tem uma pergunta aqui no online, e aí eu vou fazer para você poder responder para a gente. Tá ótimo. É errado dizer que o Espírito Santo é uma pessoa? É errado dizer que o Espírito Santo é uma pessoa? Não. Essa é a resposta. Vamos para frente? Não, estou brincando. Vamos lá, tem que justificar o porquê não, né? Mas não, a resposta é séria, não. Mas vamos lá, a gente precisa justificar, né? Justifica. Tem que me justificar aqui, né? Até Senão... o irmão Douglas que perguntou deu risada aqui. Não é correto dizer que não é uma pessoa, né? Os testemunhos de Jeová, por exemplo, dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa. Olha como eles negam a Trindade. Não é só Jesus como Deus, e sim a pessoa do Espírito Santo como não sendo a pessoa e, consequentemente, muito menos Deus, né? Uma energia de Deus, alguma coisa assim que eles dizem e tal. Mas por que é uma pessoa? Primeiro que as Escrituras, elas têm textos que vão nos mostrar virtudes ou qualidades ou características no Espírito Santo e do Espírito Santo de uma pessoa. E quais são as características de uma pessoa? O que torna uma pessoa, uma persona? Tem que ter 3 características. A primeira, tem que ter intelecto. Precisa ter intelecto. Precisa ser um ser inteligente. Precisa ter volição, vontade, deliberar. E precisa ter sentimentos. Isso caracteriza uma pessoa. Então, precisa ter intelecto, inteligência, precisa ter volição, deliberar, decidir, tá certo? E precisa ter sentimento. Ah, André, você não conhece meu pet, ele tem tudo isso. Tem não. Tem não. Não, você não conhece meu pet, ele é inteligente. Não é, amados. É animal irracional.
não elabora, não questiona, né? É movido por instintos. Até 2 anos de idade ali pode ter um comportamento novo, porque o instinto ainda não está, ou melhor, não ainda está. Porque assim, alguns animais, ou a grande maioria, até 2 anos, eles têm essa novidade de fazer coisas que antes não fazia, mas não deriva de uma ponderação, né, de uma observação e decidiu fazer. Não, é o instinto. Então, eles não. Deus é inteligente e não é racional. Deus é um ser inteligente, mas não é racional. O que é um raciocínio? Parto de um ponto aqui, uma observação, um questionamento, uma descoberta. E aqui eu vou elaborando, questionando, ponderando, comparando e chego a uma conclusão. Esse processo é chamado de raciocínio. Não é? Então, percebi, aprendi algo aqui e levo a uma conclusão. Nesse processo eu vou acrescentando informações, reflexões. Isso é o processo de raciocínio. Nós somos racionais. Deus não precisa ter esse processo. Ele sabe tudo de pronto o tempo todo. Então Deus é um ser inteligente, mas ele não precisa do processo de raciocínio para chegar a uma conclusão. Entenderam a diferença? E o raciocínio também, a partir do homem, é limitado, né? Extremamente limitado. Cada pessoa vai ter um nível de raciocínio. Então, é a limitação diária. Aproveitando que eu já tomei o microfone aqui, uma segunda pergunta, Andrezão, para você poder responder para a gente. Eles se comunicam entre si? Vamos lá, mas deixa eu só completar, que eu queria completar um pouquinho. Pode ir lá, pode ir. Eu acho interessante a gente, né? Lógico que eu não vou aqui alongar e tal, a discussão poderia se estender muito, mas primeiro, então, tem que ser um ser inteligente, tem que ter intelecto. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 8, por exemplo, verso 27, que o Espírito Santo ele examina, ele sabe, então ele tem intelecto. O Espírito Santo tem vontade, capítulo 13 de Atos, ele deu ordem, deliberou, né, para que separasse lá Barnabé, Paulo, enfim, esqueci. O pessoal lá para ir para missões. Então ele tem intelecto, né, inteligência, ele tem vontade, delibera, e ele tem sentimento, o Espírito Santo se entristece também. Então isso caracteriza uma pessoa. Tá certo? Quer perguntar, amado? Alguém? Vai levar o mic aí para você. Vamos lá, mas eu vou, não deixa escapar essa daí também que a gente... Alô? Falando sobre o Espírito Santo ser uma pessoa, né? A gente erra contra Deus, Jesus foi humilhado, mas fala sobre blasfemar contra o Espírito Santo, né? Quando fala do sentimento. Entraria nessa parte dele ser mais sensível? Não. Não? É só assim, sim, não. Só que eu não consigo justificar. Aí nos bastidores eu posso passar para você, para a gente, porque aí vai ter uma matéria que vai ser falado, a martiologia, teve martiologia já? Não, vocês não tiveram? Não, a martiologia sobre o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, eu acho mais adequado deixar para quem for abordar, mas eu te falo nos bastidores aqui, tá bom? Porque assim, quando a gente fala do Espírito Santo, tudo que o Espírito Santo é, o Filho é e o Pai é. Então não há um mais sensível, um mais inteligente, um mais... Todos eles, é que eles se manifestam com características diferentes, e isso não quer dizer que um não tenha o que o outro manifesta na ocasião histórica e na revelação bíblica. Né? Então, por isso que eu disse, nós sabemos de Deus aquilo que Ele decidiu se revelar a nós, pelas Escrituras e pela natureza, mas não é o tudo que Deus é. Pelo contrário, não é? Então é muito mais ainda. Mas eu não me lembro da pergunta... Se eles se comunicam entre si. Sim. Pai, sim. o Filho e o Espírito Santo, se eles se comunicam entre si. Sem dúvida, são harmônicos, né? Não são como os casais que tomam decisões e não falam um para o outro. Eu não estou falando isso aqui à toa, a gente vai tratar isso biblicamente aqui, né? E aí a gente já viu que tem uma desarmonia. No coração de alguns aqui já houve murmuração contra o cônjuge. O quê? Você não me falou? E nada é à toa aqui, eu estou abordando isso, parece ser engraçado, né? Mas a gente vai perceber o que caracteriza, inclusive, a Trindade, é que eles são harmônicos. Não há nada que um faça e o outro também não esteja de acordo e não tenha decidido junto, e não tenha pensado, nem sentido, nem executado juntos. Como eu disse, só a manifestação que parece que é um só que está fazendo. Mas sempre nesse comum acordo, sempre na harmonia, porque eles têm a mesma natureza, a mesma essência. Como éramos
como ser humano lá quando fomos criados. É por isso que hoje há essa dificuldade, porque nós vivemos sob o pecado. E aí a gente vai chegar lá daqui a pouco, tá? Mas comunicam sim entre si, porque eles são um só. É uma família. É o Pai, é o Filho, o Espírito Santo se caracteriza uma família. Se tem pai, se tem filho, o que falta? Tem pai, tem filho. Não saiu o filho? Da mãe? É justamente isso. O Espírito Santo, ele intercede a Deus por nós. Uma figura. Deus seria o Pai, o mais bravo, o Espírito Santo seria o exemplo de uma mãe que intercede por nós. Eu conheço família que são ao contrário, viu? O mais bravo não é o pai, não. Então, percebam, amados, que a gente sempre está pensando em Deus a partir das nossas experiências, das nossas realidades, o que nós conhecemos. Então, nós não podemos pensar em Deus a partir das nossas experiências. Porque sempre nós estaremos projetando em Deus aquilo que nós somos e experimentamos. É o contrário. É nós que precisamos nos descobrir a partir do entendimento de Deus. E é uma tarefa muito difícil, porque como que eu vou tentar compreender alguém sem um parâmetro? Qual é o parâmetro? Somos nós. Eu digo nessa questão da experiência, mais objetiva. Então eu tenho a experiência dos meus pais. Eu projeto Deus como pai, dependendo do pai que eu tive. Se é um pai bonachão, passava a mão em tudo, não corrigia em nada, né? Aquele pai que não deixava, assim, sem freio, deixava o menino fazer qualquer coisa. Aí eu penso que Deus também é da mesma forma. Não requer responsabilidade, não leva a pessoa à maturidade, não responsabiliza ela pelos atos. Não, mas meu pai era duro, aquele severo. Deus também é assim. Se eu vacilar um pouquinho, o raio vem na cabeça. Então percebam como a gente projeta em Deus a partir das nossas experiências e como isso influencia. É por isso que a gente precisa fazer esse exercício de desconstrução, para que a gente possa mergulhar na Bíblia, a partir daquilo que a Bíblia... Amados, a gente não é suficiente ler a Bíblia. É necessário ser lido pela Bíblia. Ao ler a Bíblia, ela precisa me escanear. Identificar em mim tudo aquilo que não se alinha com a revelação de Deus. Então, eu não pego das minhas compreensões, experiências, achismos e conclusões, enfim, e coloco no texto bíblico para interpretá-lo. É o contrário. É o texto bíblico que precisa ser extraído e vir no meu entendimento para transformá-lo. Percebe sempre que a gente faz o exercício contrário? Então, não é que Deus era o Deus do Antigo Testamento, brabo, mandava matar todo mundo, criança, mulher, aquela coisa toda. Não, Jesus é um outro Deus, amoroso, acolhe. As pessoas têm essa, né, às vezes essa ideia equivocada. E não tem nada a ver, amados. Né? Porque Jesus também estava lá no Pai, como o Espírito Santo, agindo daquela forma. Havia um propósito histórico, pedagógico, né, para conduzir a nação de Israel na história para uma finalidade específica, que era trazer Jesus para salvar a humanidade. Então, havia uma configuração de um propósito histórico, espiritual, diferente no Antigo Testamento. Mas o Deus era exatamente o mesmo, porque ele não muda. Não há sombra de variação. Então percebam como a gente não conhece Deus, amados. Mas é isso que nós estamos fazendo aqui. Tentando, então, ver se a gente corrige esses pensamentos. Né? O ponto que eu quero aqui tratar, não ficou nenhuma pergunta que eu não respondi, né? Ou pelo menos, diga. Tem uma outra pergunta que o Carlos fez, eu já até respondi para ele aqui, mas também cabe dentro desse momento. Eles sendo harmônicos, porém cada um tem uma função específica. Então eu acredito que até isso já foi meio que respondido, né? O Espírito Santo, a Trindade é harmônica, cada um exerce uma função, mas a ação é em harmonia, né? Então, creio que já está meio que respondido isso daí, mas se você quiser completar, fica à vontade. Tá, como efeito pedagógico, a gente pensa assim, o Pai arquiteta a salvação, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. Né? Só que a gente sempre pensa, então cada um fez alguma coisa? Não, todos fizeram juntos. Mas nessa exposição histórica, a gente percebe que cada um vai fazendo, tem uma parte em todo esse processo de criação, de
manutenção e de resgate da humanidade. Mas, repito, todos eles fizeram tudo juntos, ao mesmo tempo. Só que mostrou para nós que, ora, o Pai estava se manifestando de uma forma mais enfática, escriturística, ora o Filho e ora o Espírito Santo. Mas sempre nessa dinâmica de que todos estavam agindo da mesma forma. Jesus disse assim lá em João, não vou me recordar agora se vocês lembrarem o texto, Evangelho de João, que ele diz, acho que é 5,17. Meu pai trabalha até agora e eu também. Então eles estavam trabalhando desde sempre, estavam agindo desde sempre. Criaram todos juntos. O ponto é, essa doutrina trinitária, ela professa que esse conceito da existência de um só Deus, né, que é onipotente, onisciente e onipresente, revela em 3 pessoas distintas. Tá? Então a gente pode depender de muitos textos da Bíblia isso. Então o Pai é onipresente, o Filho é onipresente, o Espírito Santo é onipresente. Estão em todos os lugares. O Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente, tem todo o poder. O Pai é onisciente, o Filho é onisciente, o Espírito Santo é onisciente, tem todo o conhecimento. Ah, André, mas aí eu já li na Bíblia que perguntaram para Jesus qual seria o dia da sua vinda. Ele disse, nem os anjos sabem, nem o Filho, somente o Pai ou somente Deus. E agora? Quem poderá nos defender nessa questão? A gente precisa entender o texto e o contexto, né? Então, quem estava perguntando para Jesus, e a condição que Jesus estava, era justamente como esse 100% homem, que se esvazia da sua prerrogativa divina, e Paulo diz isso em Filipenses, capítulo de número 2, né, dos versos 5 ao 11, onde Jesus, sendo em forma de Deus, ele se esvazia, o termo lá, kenosis, que a gente traduz por aniquilou-se a si mesmo. Então ele se esvazia das prerrogativas de Deus, não que ele deixou de ser ou de ter, e sim de usá-las. E tudo o que Jesus faz é a partir da capacitação do Espírito Santo. Jesus começa o seu ministério após o batismo, onde o Espírito Santo vem sobre sua vida, ungindo ou capacitando, e a partir dali ele faz tudo o que ele faz. A dependência de Jesus, né, a respeito de tudo o que ele fez, estava no Espírito Santo. Então Jesus veio para nos dar um modelo de como o ser humano deveria ser. Em Jesus é a síntese, a reunião de Deus como era e o ser humano como deveria ser. Tem uma música do Stênio Márcios que diz assim, dorme mestre. Ele narra aquela passagem lá onde Jesus encontra os discípulos no caminho de Emaús, né? E ele diz mais ou menos assim, os discípulos falando para Jesus, né? Dorme, mestre, descansa um pouco, estás sedento, estás cansado e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua, já fechei a porta e a janela para a rua. Como será, mestre, esse sonho teu? Sonhas como homem ou sonhas como Deus? Sonha com a glória que tinha com o Pai na luz ou sonha com a cruz? Como que Jesus sonhava? Quando Jesus dormia, ele tinha reminiscências da eternidade, da sua glória? Ou ele sonhava com a sua missão aqui na Terra? Não dá para saber. É uma pergunta, talvez se questionado sobre isso. Se a gente for ler, na verdade, o que Jesus sempre fala, ele fala dele como filho e o Pai. Até nesses textos que a gente leu de Paulo, falando de crer em Deus Pai e em Jesus como filho. Eles não citam uma terceira parte. Como que a gente explicaria o porquê que eles não citam, ou se tem alguma razão? No credo que eu li? Não, nos textos bíblicos mesmo. Por exemplo, Jesus vai falar, não, ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí traz alusão só de estar os dois. Aí esse texto que a gente leu de Paulo fala que a gente tem que crer em Deus Pai e Jesus como Filho. Também não citando uma terceira parte. Tem uma justificativa para nesses momentos não falarem de um terceiro personagem nessa trindade? Tem sim. Justifique. Já aprenderam, está vendo? Estamos colocando na parede aqui. Amados, a gente precisa entender todo o contexto, como eu disse, de cada texto o contexto, né? Por exemplo, em Atos capítulo de número 2, verso 37, me ajudem aí na referência, às vezes eu estou puxando na memória aqui, a gente se perde às vezes. Atos 2:37, quando Pedro estava pregando a respeito de Jesus, que eles tinham crucificado Jesus e aquela coisa toda, e aí os ouvintes lá, os judeus, eles dizem, o que faremos, varões e irmãos, né?
ficaram compungidos no coração e tal. E aí Pedro diz, olha, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. Né? Mas calma aí, por que Pedro falou seja batizado em nome de Jesus e não como Jesus ensinou lá em Mateus 28? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só, a gente já percebe aqui. Aqui a gente já vai tendo, então, o texto bíblico, né, afirmando a Trindade. Então, a ordem do batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula batismal. Se é afogando, se é chuvisco, é outra história. Mas a fórmula é essa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque é a Trindade. Então, Jesus ensinou isso. Por que Pedro, então, disse que só em nome de Jesus era suficiente? Não era que Pedro estava dizendo que só em nome de Jesus era suficiente. Porque os judeus acreditavam no Pai como Deus, e eles também, desde o Antigo Testamento, tinham entendimento que havia o Espírito de Deus. Só não reconhecia Jesus como essa pessoa da Trindade. Então, é por isso que Pedro enfatiza, vocês têm que considerar e reconhecer e conhecer Jesus como Deus. Percebe o contexto? Aí dá a impressão, mas não falou do Pai, não falou do Espírito Santo. A outra falou do Pai e do Filho, mas excluiu o Espírito Santo. É porque depende muito da ocasião, o que ali está sendo passado, a demanda que tem da instrução. Né? Mas Andrezão, só um ponto aqui também interessante, gente, nessa colocação. Por exemplo, dois pontos que eu queria acrescentar aqui. Nessa questão de não ter a necessidade de falar sobre a terceira pessoa ou a segunda pessoa da Trindade, depende do momento, né? É como hoje, vamos imaginar hoje numa pregação. Então o pastor está aplicando um sermão e ele está construindo um raciocínio, gente, que nem, por exemplo, domingo. Não dependa de pessoas. Então a pregação não dependa de pessoas, você não foi feito para se alimentar de pessoas, o que você precisa as pessoas não podem te dar. No outro domingo o pastor vem pregando, tudo que você vai receber é através de uma pessoa. A porta de emprego vem por uma pessoa. O seu relacionamento para gerar filhos é através de uma pessoa. Não quer dizer que uma mensagem está descredibilizando a outra, mas tem a ver com o sentido do sermão, tem a ver com a proposta que o sermão foi utilizado para ser introduzido. E a mesma coisa na questão de Deus, né? Vamos trazer um exemplo assim prático para nós. Imagine Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Claro que não cabe aqui a comparação, mas vamos imaginar o César aqui sendo pai, o César sendo filho e o César sendo avô. Sendo pai, eu vou repreender os meus filhos. Sendo avô, eu vou brincar com os meus netos. E brincando com os meus netos, às vezes eu vou ter que me esvaziar de coisas que eu repreendi os meus filhos para me relacionar com os netos. Então, é um exemplo prático, assim, só para a gente entender. Então, por exemplo, para a Stephanie, que é minha filha, em muitos momentos eu vou ser pai, mas mesmo sendo pai, em alguns momentos amigo. Mesmo sendo pai e amigo, em muitos momentos eu vou ser aquele que vai repreender, ou seja, para executar uma ação, eu vou ter que abrir mão de outra ação, mas dentro da mesma pessoa, né? Então, basicamente, como o agir da Trindade, né? Deus presente em tudo, mas em alguns momentos manifestando uma expressão da Trindade em um relacionamento, tá? Não sei se ficou claro, mas só um exemplo prático aí. Outra pergunta, fica à vontade de pergunta, a gente vai cortar lá para o André. Boa noite. Eu queria perguntar sobre, existia alguma diferença entre a manifestação do Espírito Santo antes de Jesus falar que rogará ao Pai por outro Consolador, antes e depois? Existe alguma diferença na manifestação dele ou não? Eu não sei se eu entendi a pergunta. Refaz a pergunta aí, porque eu acho que ficou confusa. Isso, antes de, acho que Lucas 16. É que eu acho que ele está querendo dizer que Jesus, antes de ir, falou que ia deixar o Consolador. Sim. Ele está falando antes de o Consolador chegar. Era diferente? A manifestação do Espírito Isso. Santo sobre a vida das pessoas? Sim. Justifica. Amados, a morte de Cristo muda tudo. O relacionamento de Deus com o ser humano muda-se completamente. O Antigo Testamento, o Espírito Santo,
vinha, né, entre aspas, porque de fato não habitava como após a morte e ressurreição de Cristo, né? Morte, ressurreição, ascensão e a descida do Espírito Santo. Então, esse processo muda tudo que era até então. O Espírito Santo no Antigo Testamento vinha basicamente sobre a vida de 3 figuras: reis, sacerdotes e profetas. Esporadicamente, né, de um outro, mas basicamente era isso. Quando Cristo morre, ressuscita, ascende ao céu, envia o Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos capítulo 2 lá, o Espírito Santo agora habita na vida de todos os discípulos, sem exceção. Aqueles que passaram pelo novo nascimento são habitação igualmente do Espírito Santo. Não existe aquele que é mais habitação e o outro é menos habitação. Não existe mais ungido e menos ungido. Todos, a partir da morte, ressurreição, ascensão e vinda do Espírito Santo, pela intercessão de Jesus, somos ungidos. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 20 e 27. Posso ganhar tempo aqui, César, aí? Só, né, citar rapidinho para vocês, mas anota, depois vocês conferem, tá? Primeira carta, não é evangelho, primeira carta de João, capítulo 2, verso 20 e 27, quase que repete, né, o 27 e o 20. Diz que nós referindo-se a todos os discípulos, a unção do Santo, a unção do Espírito Santo. O que é unção? É a própria pessoa do Espírito Santo. Existe um ungido apenas, um ungido de Deus, chama-se Christos, no grego, que é traduzido por ungido, né? Jesus Christos, que é a variante do hebraico Mashiach, ou Messias. Então só existe um ungido, que é o Cristo. Todos os discípulos de Cristo estão debaixo dessa unção, desse guarda-chuva que é Jesus. A relação muda-se completamente. Todos os discípulos de Cristo, sem exceção. Existem ministérios, existem dons que diferenciam, mas a habitação do Espírito Santo igualmente na vida de todos. Tá? Então muda-se completamente. Jesus veio justamente para mudar isso, para que a gente pudesse se aproximar e se reconciliar com Deus pessoalmente e de uma forma muito mais íntima, né? Como era antes. A gente precisava falar com Deus. Amados, que burocracia desgraçada. Tinha que ser uma pessoa certa, o lugar certo, o ritual certo, do jeito certo. Aí Jesus veio e desfaz isso. Onde nós encontramos Deus? Onde é o lugar onde se encontra Deus? A gente fala com Deus através de quem? Qual é o lugar? Onde é o lugar? Vocês lembram no Evangelho de João capítulo 6? Jesus multiplica os pães, faz aquele milagre todo, aquela coisa toda e tal. Mas ele dá um discurso muito duro, porque o povo viu ali coisa boa. Quem que não quer um rei, um salvador assim, que dá pão para a gente assim, na faixa? Bom demais, né? Dá tudo que a gente precisa. Vamos fazê-lo rei. Jesus disse, não. Com essa motivação, não. Deu um discurso duro, amados. Os milhares, eu não sei se era 5, 7 mil, foram embora. Sobrou 12. Se fosse eu, tá bom, sobrou 12, dá para fazer uma classe de teologia já. Deixa os 12 aí. Jesus disse, se vocês quiserem, pode ir também. O que Pedro responde? Para. Vamos lá todos juntos? 1, 2, 3, para. O que aconteceu? Não vale nota, amados? Vocês esqueceram que não vale nota? Para onde ou para quem? Para quem? Não é para onde. Não é o lugar, tanto faz o lugar. Ele já tinha falado isso lá no capítulo 4 para a mulher samaritana. Onde é Jesus? É em Samaria, Jerusalém. Onde é Jesus? Na Assembleia, na Batista, na Metodista, na Presbiteriana. Onde é Jesus? Todo lugar. Porque a hora vem e agora já chegou. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O Pai procura a tais que assim o adorem. Então, onde é o lugar de adoração? É em Cristo, é o locus, é onde nós nos encontramos com Deus. Capítulo 14 do Evangelho de João, verso 6, fizeram um pedido básico para Jesus. Senhor, mostra-nos Deus que nos basta. Coisa simples, né? A gente só quer ver Deus assim, face a face. Aí Jesus responde, mas eu estou tanto tempo com vocês não têm me visto, quem vê a mim, vê o Pai. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não é ninguém vai ao Pai como um caminho que liga um ponto ao outro. Perceberam, amados?
Então a gente precisa entender que tudo muda com a vinda de Cristo. Porque Cristo tem esse papel de reconciliar os seres humanos através do sacrifício dele na cruz do Calvário com o Pai, ou com a Trindade. Só que o papel histórico de Jesus é ser oferecido na cruz do Calvário. E o Espírito Santo para vir aplicar essa obra e nos convencer da justiça, do juízo e do pecado. Como diz João capítulo 16, versos de número 8. Eu não quero deixar de falar sobre algumas coisas aqui. Infelizmente não vai dar para eu expor o que eu queria aqui, né? Mas como eu disse, eu passo o esboço para vocês. Só para a gente entender, eu dar alguns textos bíblicos, né, para vocês, que eu acho que eu dei poucos do que nós falamos aqui. Bom, um dos exemplos mais referidos, né, sobre a Trindade é o relato sobre o batismo de Jesus, em que as chamadas 3 pessoas da Trindade se fazem presentes, com a descida do Espírito Santo sobre Jesus, né, sobre a forma de uma pomba, e com a voz do Pai Celeste dizendo: este é meu Filho amado em quem me comprazo. Então, olha só, né, o Filho, o Espírito Santo vindo e a voz do Pai sendo ecoada, né, dizendo isso. Na fórmula que nós falamos do batismo, é justamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem como ser uma pessoa, né? Não tem sentido falar que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se fosse uma só. Mas em Gênesis, eu quero ir lá para o comecinho, para dar alguns termos, inclusive, dos originais para vocês, para a gente entender que na criação do homem se apresenta um Criador plural. No capítulo 1, verso 26 de Gênesis, né? Ele disse: façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Os termos são plurais. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Opa, no mínimo você tem mais de uma pessoa. É plural, não é? No episódio da Torre de Babel, por exemplo, o Senhor Deus fala no plural. Vamos, que é o capítulo 11 de Gênesis, verso 7. Vamos, desçamos para confundir a linguagem, de sorte que não se compreenderam ou não compreenderão um ao outro. Então, desçamos, confundamos, plural. Em Isaías 63, verso 8, 9 e 10, esse eu nem vou citar, vocês anotem, tarefa de casa, depois leiam, vocês vão perceber, inclusive, curiosidade, tá? No Antigo Testamento só tem 3 expressões que vão adjetivar o Espírito como santo. 2 estão aqui nesse texto. Aliás, no verso 11, que não é referência, mas Isaías, o capítulo 63, verso 10, verso 11, tem o adjetivo Espírito Santo, Espírito Santo. E lá em Salmo 51, Salmo de Davi, também tem Espírito Santo. O resto do Antigo Testamento não aparece o adjetivo Espírito Santo. Só no Novo Testamento vai aparecer muito Espírito de Cristo, Espírito Santo, muito mais. Porque a função do Espírito Santo, aplicando a obra de Cristo, é nos santificar. É por isso que o adjetivo é esse, Espírito que nos santifica. Né? Nos 3 primeiros versículos da Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 1, 2 e 3, aqui está implícito a Trindade. Vocês lembram do texto? Gênesis capítulo 1, verso 1, 2 e 3, é a criação, né? Bara, Bereshit, Elohim, Haaretz, Hashamayim. Nunca leram isso? Já, né? É original, né? No princípio, Bara, né? No princípio criou, Bara, Bereshit, Elohim, criou Deus. Só que o termo Elohim é plural. Tudo que é im, boquim, manaim, né, vem do hebraico, é plural, refere-se a plural. Mas não se traduz por deuses. Percebam aqui, o termo é plural, mas não se refere a deuses, e sim a Deus. Porque Deus é plural. E quem é Deus? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que constitui em Deus, não são deuses. Então aqui a gente percebe, criou Deus, os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito Santo, o Espírito de Deus, pairava sobre a face do abismo. E disse Deus, o Logos, a palavra saindo. Aqui está implícito a Trindade na criação. O Pai, verso 1, o Espírito Santo, verso 2, e o Filho no verso 3. Implicitamente está isso. Então a gente entende aqui que desde a criação a Bíblia já vem tratando sobre a Trindade estando presente. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Aqui eu quero me ater um pouquinho mais, porque eu acho muito interessante essa passagem e os termos aqui que são colocados, né? Capítulo 6 de Deuteronômio, verso 4. Ouve, pois, Israel, o famoso Shema, né? Pode ler, César, por gentileza? Deuteronômio 6, 4. Ouça, ó Israel, o Senhor
O nosso Deus é o único Senhor. Ouve, pois, Israel, né? Ele é um único Senhor. Esse termo único aqui, em qualquer idioma, vai ser traduzido por único. Não é só no português, não. Só que no original, a língua hebraica, que é o original desse texto, aliás, o idioma hebraico, há duas palavras que, traduzidas para qualquer idioma, é único. Mas elas fazem diferenciação no idioma. E aqui está a palavra Ehad. Tá? Se escreve Echad, com CH. Echad, né? Ehad. Ehad é único, traduzido. Mas o hebraico é uma unidade composta. Se eu for em Israel hoje e pedir um cacho de uva, pedir um cacho de uva, eu vou falar, me dá Ehad cacho de uva. Porque o cacho de uva não é uma peça só. É um talo com várias uvas. Isso é uma unidade que é composta. Isso é Deus. É uma unidade que é composta. A palavra Yahid, que seria único para único, ou para uma unidade, melhor dizendo, absoluta. Aí eu vou pedir um copo, ou uma caneca com água. Então eu uso a palavra Yahid, não Ehad. Né? Então a gente percebe que mesmo no termo aqui, quando vai falar de Deus, sempre usa esse plural de Elohim, único como Ehad. E o que eu acho interessante aqui, que eu falei para vocês, que eu acho bem interessante a gente pensar em Deus para nos entendermos, é porque quando Deus nos cria, Ele nos cria segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. E a pergunta é, o que é a imagem de Deus? O que é a semelhança de Deus? O que isso significa? Ah, Deus é inteligente, nós também somos. Deus tem conhecimento de si e do outro, nós também temos. Deus tem sentimento, nós também temos. Deus tem vontade, delibera, nós também. Será que essas coisas que de fato são a imagem característica de Deus? Estética não é, esquece desse negócio aí, amados. Não tem nada a ver, senão Deus estava ruim, hein, viu? No caso de alguns, né? Um dia, conversando com o irmão, disse, ô meu amado, Deus não tem olhos, Deus não tem orelha, ouvidos, Deus não tem boca, Deus não tem mãos. Isso a Bíblia mostra, porque a Bíblia é Deus falando conosco em sotaque humano, né? Então a gente chama isso na teologia de antropomorfismo. As formas que Deus se apresenta, que são as formas de homem, porque comunica. Então Deus não precisa ter ouvido, Ele não tem de fato, né? Esteticamente, Deus é espírito, não tem essas formas. Ele diz para mim, não, meu Deus não é aleijado. Meu Deus do céu, está difícil. Então assim, amados, para a gente entender a imagem e semelhança de Deus, porque os anjos, por exemplo, tem tudo isso aqui que a gente falou, que a gente associa que Deus tem, nós também temos. Os anjos também são inteligentes, os anjos têm sentimentos, os anjos têm vontade, têm conhecimento de si e do outro, enfim, tudo isso. Só que em nenhum momento da Bíblia, os anjos são chamados de seres que são a imagem e semelhança de Deus, só os homens. Então, o que os homens têm em relação a Deus, que nenhuma outra criatura tem, como os anjos, por exemplo, que são seres pessoais, inteligentes também e únicos, como nós somos. Qual é essa diferenciação? É justamente isso. Deus é um e ao mesmo tempo é mais do que um. E nós? Somos um e ao mesmo tempo somos mais do que um. Em duas instâncias. No individual, corpo, alma e espírito, como alguns pensam. Né? Nós somos essa complexidade, a gente já falou aqui que a gente conversa com a gente mesmo. E não é loucura. É justamente essa relação que há, nessa complexidade que é o ser humano. Que não é só essa carcaça aqui, amados. Não é só essa matéria aqui, essa biologia. Existe aqui um aspecto espiritual e que transcende, que é a alma do homem e o espírito do homem. Então, somos um e mais do que um. Alguns chamam isso de tricotomia, né? Outros vão falar que é dicotomia, enfim. É outra discussão. Mas, em outra instância, nós somos um como raça. Toda a fragmentação que nós temos hoje deriva-se de uma compreensão a partir do pecado. Homem e mulher, machismo e feminismo. Pobre e rico. Sulista e nordestino. Ignorante e sábio. Homem e mulher, já falei? Já, né? Homem e mulher.
pentecostal e reformado. Enfim, o que vocês pensarem aí, que tem divisões. Isso tudo é fragmentação a partir do pecado. Albert Einstein, quando foi entrar nos Estados Unidos, foi preencher aquela ficha lá no aeroporto, estava lá, qual a sua raça? Ele colocou humana. Só existe um, amados. Nós somos raça humana. E aí eu quero pegar um texto com vocês, não só do Gênesis 1 e 26, tá? Ou voltar a esse texto de Gênesis 1 e 26, né, que já foi lido aqui, que Deus nos cria segundo a sua imagem, conforme a nossa semelhança. Só que o capítulo 2 ainda de Gênesis, os 3 textos que eu vou usar agora é de Gênesis, capítulo 2, verso 21 ao 25, podendo ler, e os irmãos puderem acompanhar, acho importante. Gênesis 2, 21 ao 25. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher, e o levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Errad, uma só carne. Errad, não está Yahid aí. Unidade composta. Da forma que se refere Errad, a unidade composta da triunidade, da divindade, aí também o homem, nesse texto, Errad, ambos serão uma só carne. Errad, unidade composta. Quem pode ser osso do teu osso e carne da tua carne? A não ser você mesmo. Como que o homem via a mulher? Como ele mesmo. É a partir do pecado, do capítulo 3, que agora um olha para o outro e não se enxerga mais no outro. E aí começa a desarmonia, porque Deus nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança, harmônicos. Não havia desavença, problemas no matrimônio desse primeiro casal. Parecido com a gente. Por que nós somos assim, amados? Porque estamos sob o pecado. Por que a gente tem essa opressão do homem a respeito da mulher? Porque nós somos machistas. E isso é fruto do pecado. Por que a revolta das irmãs e das mulheres a partir de 1960, com esse feminismo que é outro extremo do pecado? E o que a Bíblia propõe? A harmonia disso. Paulo fala em Efésios capítulo 5, depois vocês leem. Todo o capítulo 5. Os pastores machistas, os ensinadores machistas, os líderes machistas, vão dizer que esse texto fala sobre a mulher sendo submissa ao homem. É verdade? É. É toda a verdade? Não. Porque o texto diz que o homem também tem que ser submisso à mulher. Pensei que as irmãs iam dar glória a Deus agora. Será que não entenderam não o que eu falei aqui? Tá bom, né? Só que a gente entende submissão como subserviência. E não entendemos mais os papéis que nós devemos ter em relação ao outro, que é de serviço mútuo. E aí Paulo vai dizer, qual é o homem, qual é o ser humano que não alimenta e cuida e protege sua própria carne? Ele está falando do homem em relação à mulher. Como Cristo faz com a igreja, e o modelo é Cristo. Então o Evangelho propõe a restauração e a ressignificação de tudo que o pecado veio construindo, amados. Quando Deus cria um só, em duas versões, que ele chama de macho e de fêmea. Quando Deus ia falar com a sua criação, nós pensamos que era o homem que ia. Não, sempre foi o casal. Porque Deus não faz diferenciação. Não, tem que falar com o homem, que o homem é cabeça. Ah, meu irmão, tem uns que são cabeçudo. Pensam que cabeça é esse que é superior e manda. Amados, o Evangelho não propõe isso. A liderança, claro que é a liderança. Mas o que é liderança bíblica aí? É para discutir em outra ocasião. Né? Agora a questão é, qual era o nome do casal? Adão macho e Adão fêmea.
Estranho, né? Você não acha, não? Eu acho. Qual era o nome do casal? Adão macho e Adão fêmea. Após o pecado, capítulo 3, é que o homem vai dar o nome para a mulher, para a fêmea de Eva. Deus nunca chamou a mulher de Eva. E Adão se tornou um nome próprio após o pecado. Porque a palavra Adão quer dizer ser humano ou humanidade. Gênesis capítulo 5. Versículos de número 1 e 2. Gênesis 5, 1 e 2. E aí eu peço, apesar da leitura aqui, a partir da leitura eu peço que vocês, tendo versões diferentes do que vai ser lido, contribua, tá? Gênesis 5, 1 e 2. Isso. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, quando foram criados, e os abençoou e os chamou homem. Ao invés de homem, está outra expressão. E chamou Adão, mais o quê? Pessoa, humanidade. Não está diferente? Tá. Então, tá Adão também. Tá. Então, dependendo das versões, vai estar ou chamou homem, ou Adão, ou humanidade, ou pessoa. Mas aí, de fato, os chamou de humanidade. Os criou, os abençoou e os chamou de humanidade. O texto está escrito isso. Deus os criou, macho e fêmea, os abençoou, macho e fêmea, e os chamou, macho e fêmea, de humanidade, que é Adão. Eles eram tão harmônicos que o homem olhava para a mulher e se via. Quem era o outro para eles? Deus na relação. Aí depois que entra o pecado, Deus disse, e aí, macho velho? Se fosse cearense, né? Ô macho, quem te mostrou que estava desse jeito? A mulher que o Senhor me deu. Aí começou, irmão. Até hoje a gente sabe que é isso. A mulher que o Senhor me deu. Transferir a responsabilidade. Aí começou a desavença, aquela que a gente sabe. A gente sabe. Que viver a dois é esse desafio. Porque nós somos dois pecadores. E não compartilhamos mais daquela natureza, a imagem e semelhança de Deus harmônica, perfeita. Onde um vê no outro, não o outro. Não adversário. Não alguém para ser sugado, servido por ele, mas o contrário. Como a Trindade se serve, Jesus disse assim, Pai, glorifica a mim, porque eu tenho glorificado a ti. E é interessante que quando Jesus realizava algum milagre, coisa assim absurdamente extraordinária, as pessoas glorificavam ao Pai. Dificilmente era atribuído a Jesus. Jesus tinha uma habilidade de realizar coisas extraordinárias e não ter para si a glória. Por sua vez, o Espírito Santo não glorifica a si próprio. Jesus disse, ele virá e me glorificará. E o Espírito Santo glorifica o Filho e não busca a sua própria glória. Olha o que a Trindade está nos ensinando. Mesmo eles, sendo dignos de receber glória, um trabalha para a glória do outro. Isso é uma lição, amados. Não cabe em nós o egoísmo, o individualismo. Não cabe em nós a opressão. Não cabe em nós em olhar para o outro, ver como objeto do nosso desejo, da nossa manipulação, enfim. Então percebam, pela Trindade nós entendemos como nós devemos ser. Conhecendo a Deus, manifestaremos a natureza de Deus. Mais adequadamente, seremos seres humanos, recriados em Cristo. Aquela imagem, aquela semelhança que foi desconfigurada, distorcida lá no Éden. E em Cristo é proposta essa recriação. Deus está recriando a humanidade em Cristo e a partir de Cristo. 2 aos Coríntios 5:17, para ganhar tempo. Os que estão em Cristo, é nova criação. As coisas velhas se passaram e tudo vai se fazendo novo. Então em Cristo, outra humanidade está sendo recriada. Essa humanidade que pertence a um corpo, que é harmônico, que todos clamam Abba, Pai, porque o Pai é um só. Esse corpo que cresce ajustado, que cresce com ligaduras e com tendões, se fortificando. Essa igreja una, não é? Na profissão de fé dos nossos primeiros irmãos aqui, é una. Só existe uma igreja, porque só existe um Deus. Um só Deus, um só Pai, um só batismo, uma só fé, o qual é sobre todos e por todos, e amém. Amém mesmo, porque eu acabei aqui.
Eu não sei se tem algum outro momento aqui, mas a minha parte. Não, amém. E aí, gente, como é que foi esse início de aula aí sobre a Trindade? Percebam o quanto nós passamos aqui 1h30, né, da nossa aula. Voou, né? Parece que começou há 2 minutos atrás, já acabou. E quanto a gente aprendeu? Aprendemos muito e na realidade não aprendemos nada sobre Deus, né? Aquilo que o André deu início falando. A gente passou 1h30 e não conseguiu, parece que se mover, né? De um lugar de entendimento, porque de fato jamais vamos conseguir explicar sobre Deus. É por isso que é tão importante, né, nós estudarmos a palavra de Deus, porque quando nós estudamos a palavra de Deus, nós conhecemos o tamanho da grandeza do nosso Deus, o tamanho da misericórdia do nosso Deus por nos escolher, o tamanho da humanidade, da graça do nosso Deus por fazer em nós aquilo que nós não merecíamos, e percebemos o quanto nós não sabemos nada, porque todas as vezes que nós nos propomos a estudar a palavra de Deus, a meditar nas Escrituras, mas nós percebemos que não sabemos de fato nada. Todas as vezes que eu medito nas Escrituras, todas as vezes que eu paro para ouvir alguém falar de Jesus, como hoje aqui tive a oportunidade de sentar para ouvir aqui nessa aula mais do que falar, você fica parado ouvindo e percebendo: Deus, eu não sei nada. Deus, o Senhor é tão grande, por que escolher alguém tão pequeno como nós? O Senhor é tão poderoso, por que escolher alguém tão limitado como nós para manifestar a sua glória e o seu poder sobre nós? Por que o Senhor, sendo tão perfeito, escolhe pessoas tão imperfeitas como nós? Será que esse Deus, esse Pai, esse amigo merece todo o nosso aplauso, nosso louvor? Vamos aplaudir a Jesus. Pelo menos 1 minuto de aplauso a esse Deus. Aleluia. Como é bom a presença de Jesus, Ele é maravilhoso. Amém? Próxima semana nós vamos continuar aprendendo mais um pouquinho sobre isso. E eu tenho certeza que vai ser uma matéria incrível para nós aprendermos, como tantas outras. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui na aula presencial. Que Deus abençoe cada um dos nossos irmãos que estão aí na aula online. E quando terminar essa aula, eu queria pedir principalmente para os novos alunos, né, que entraram na nossa turma hoje, tanto presencial como online, que lá no nosso grupo do WhatsApp você colocasse aí um pouquinho de como foi essa primeira aula para você, qual foi a sua experiência. A gente gostaria de ouvir vocês para saber como que foi participar desse primeiro momento aqui com a gente. Amém? Vamos agradecer a Deus. Queria agradecer ao professor André. Muito obrigado por poder compartilhar com a gente, né, da sua experiência hoje. E que aula incrível, né, gente? Deus abençoe a sua vida. Quantos querem ver o professor André voltar aqui outras vezes aqui para abençoar a nossa vida? E vai voltar sim, né? Sempre que possível vai estar aqui com a gente. Nós vamos nos programar, né? A gente tinha até falado sobre isso no início, né? De gravar algumas coisas, né? Deixar algum conteúdo gravado. Gente, tem tanta coisa na nossa cabeça para fazer, né, para esses próximos meses aí, né? Criar algum conteúdo específico para essa galera que estuda, né? Gravar alguns podcasts, gravar algumas aulas exclusivas, né? Sobre temas específicos. Quem curte essa ideia aqui? Então nós vamos tirar isso do papel, né? Criar aí projetos maiores. Então depois, lá no grupo, né? Soltem aí ideias, né? Assuntos para a gente poder gravar, para dar esse start, né? Coisas que a gente poderia abranger mais, né? Nós tivemos a nossa primeira imersão, né? Agora nós falamos um pouquinho, né?
Fizemos a imersão de João, lemos João 1 e 1, não conseguimos sair. E aí a gente percebe. Irmãos, vamos estudar o livro de João. Começou a imersão, não saímos do... E já tinha pregado uma hora e pouco, né? É isso, gente, a Bíblia, ela é incrível, né? Por isso que quando você ouvir alguém falando que conhece toda a Bíblia, desconfia. Por isso que quando você ouvir alguém dizendo que sabe tudo de Deus, desconfia. Foi imersão, foi aspersão, né? Aspersão, só foi uma chuvisca. Foi só um chuvisco. Vamos agradecer a Deus, gente. Pai, muito obrigado por essa noite maravilhosa. Muito obrigado por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz em nós e através de nós, Jesus. Muito obrigado por essa noite maravilhosa, que a sua presença continue conosco, ó Deus, todos os dias, Pai. Nos leve em paz, em segurança aos nossos lares, nos dando uma semana incrível na tua presença. Abençoa aqueles que estão em casa agora, ó Pai, que eles tenham uma noite incrível de descanso. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. Você pode dizer amém? Deus te abençoe, vai em paz, vai com Jesus.